Abra a palavra de Deus lá em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Eu estou tendo um sopro aqui no... Por favor, me ajude aí. Lucas capítulo 6, versículo 46 até o 49. Esse texto, ele é um encerramento, na verdade, do Sermão do Monte, que o Senhor Jesus começa a ensinar. E quando você olha para o Sermão do Monte e olha para Êxodo 20, você vai ver sobre os 10 mandamentos. Você fala, poxa vida, parece que o Senhor Jesus está falando disso. A única coisa que tem de diferente é que ele não fala, né, os 2 primeiros mandamentos, que é o amor a Deus, mas os demais mandamentos de Êxodo 20 vai falar sobre o relacionamento das pessoas, a vida em sociedade, como é viver para agradar a Deus. E o interessante é que no Sermão do Monte nós vamos ter um monte de ensinamento para que nós possamos viver uma vida social, uma vida como cristão e uma vida que agrada de fato a Deus. E após muitos ensinamentos que o Senhor dá, ele encerra exatamente chamando a atenção do povo, daqueles que o ouviam, e obviamente também a nossa atenção, e perguntando, ou melhor, falando sobre como que ele compara o homem em relação a tudo o que ele disse. Ele diz assim: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como o homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra a casa e não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Coloque a mão sobre a sua cabeça e no seu ventre diz assim: Senhor meu Deus, me ajude a compreender a tua palavra. Abra minha mente, sensibilize o meu espírito para receber essa revelação, em nome de Jesus. Amém. Jesus e os fundamentos que nós chamamos de sólidos. O Senhor Jesus Cristo termina o Sermão do Monte, depois de muitas orientações, falando sobre a prática de vida que o ser humano deve ter. As suas orientações não são somente para a vida na terra, mas também para uma vida espiritual. Mas ela não é somente para que nós tenhamos uma família e uma sociedade mais justa, mas para que nós possamos, com amor e temor e tremor a Ele, e amor também ao próximo, desfrutar do melhor desta terra. Deus falou ao povo da aliança através do profeta Isaías, lá no livro de Isaías, no capítulo 1, versículo 19 e 20, dizendo o seguinte: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão o melhor fruto desta terra. Mas se vocês resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, porque o Senhor é quem fala. E o interessante é que ele diz exatamente, e ele começa falando: se vocês quiserem e vocês me ouvirem, vocês terão o melhor desta terra, vocês comerão o melhor desta terra. E ele termina o Sermão do Monte dizendo que se vocês receberem a minha palavra, ouvirem, receberem e praticarem, eu vou comparar vocês ao homem prudente. Eu vou comparar vocês à pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha e cavou fundo na rocha e lançou as bases nessa rocha.
E depois vieram os ventos, vieram as tempestades, os rios transbordaram. Situações normais da vida, são os ventos, são os Miltons da vida, que podem vir, são os dias difíceis. E bateu sobre aquela casa, mas ela não foi abalada, porque ela estava bem construída, ela estava construída sobre a rocha. Mas existe aquele que ouviu, mas não recebeu, não praticou a minha palavra. Esse eu considero como homem imprudente, que construiu a sua casa não sobre a rocha, mas sobre a areia. E vieram as mesmas coisas que aconteceram com aquele homem imprudente na vida dele, as mesmíssimas coisas aconteceram também com esse homem imprudente. A diferença é que o homem imprudente sobreviveu, resistiu. A casa dele suportou. A casa do homem imprudente não suportou, porque ele havia construído sobre areia. Mas Jesus não está falando de construção, ele está falando de base, ele está falando de vida espiritual, não necessariamente de um edifício, mas de uma casa espiritual que eu e você construímos e que nós temos aonde sustentar, ou pelo menos propomos sustentar a nossa vida de fé. Todo cristão está em construção, eu e você estamos em construção. Jesus diz lá, escrevendo aos Filipenses, que aquele que começou em nós a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. Ele então está dizendo, olha, existe uma obra que está sendo feita na vida de vocês, e ela tem um prazo para terminar. Até o dia de Cristo essa obra tem que estar pronta. E durante essa construção, muitas coisas podem acontecer, mas o que não pode é ela ser derrubada, porque não dá tempo para recomeçar. Durante a construção, nós também enfrentamos chuvas, enfrentamos ventos, mas quando a estrutura que vai se erguendo é firme, mesmo que venha o vento e a tempestade, a estrutura vai permanecer, não é? E aí a construção pode continuar, porque nada vai cair, nada vai ser abalado, a estrutura permanece de pé. Porque a qualidade da construção de uma casa, ela é vista exatamente na hora da tempestade, na hora dos ventos. Quando que nós descobrimos que as nossas casas têm goteira ou infiltração? Na hora da chuva. Quando que a gente descobre que a nossa casa talvez não tenha uma perfeita calefação? Na hora do frio, na hora do calor. A gente descobre na hora da necessidade que existiu uma falta, ou que ficou uma lacuna, ficou uma necessidade naquela construção, que ela não foi suprida. No caso do telhado, quando termina de chover, a gente corre atrás. Mas quando é estrutural, às vezes a gente, como por exemplo, quando alguém constrói uma casa no pé de um morro, ela é obrigada até a deixar a casa, porque a hora que o morro descer, a casa vai embora. Vai morrer muitas pessoas, se as famílias estiverem ali. E nós vemos isso quase que, não é mensal, aí, diariamente não, mas quase sempre nos meios de comunicação. Casas mal construídas. Mas na vida espiritual também tem isso. No mundo espiritual também tem isso. E Jesus está falando exatamente sobre isso. Sobre casas que na hora da dificuldade, casas espirituais, ela revela o seu poder de resistência muito fraco, revela o seu poder de superação muito fraco aos reveses, e aí ela abandona. Como a parábola do semeador, se a semente não cai numa terra fértil, vai vir o sol, vai vir a chuva, a terra vai ficar árida, mas e a semente está onde? Jesus está falando sobre isso. E eu quero refletir sobre você, que é filho de Deus e que é filha de Deus, sobre algumas verdades contidas nesse texto, e que falam de mim e de você,
como casa espiritual, e que a gente pode parar e pensar e refletir se de fato a nossa casa está sendo bem construída. Mas se não estiver ainda, dá tempo da gente mudar, dá tempo da gente repensar em algumas coisas, por exemplo, como valores e princípios da fé cristã, que talvez até aqui você tenha pensado errado. E algumas coisas, vai chegar um momento em que nós iremos passar pelo teste do fogo. E a minha pergunta é: como que está a nossa casa? O Filho de Deus, como casa bem construída, ela traz na sua base, a primeira coisa, a consciência de que sua casa, seu ser, é casa de Deus. Nós precisamos trazer na nossa consciência, não é somente um assentimento mental, mas é ter consciência, e uma consciência responsável, daquilo que nós somos. Não é daquilo que eu tenho em Deus, mas daquilo que eu sou. A gente fala tanto de identidade, identidade, identidade. A gente ouve tantas pessoas falarem sobre identidade, mas o que é essa identidade? É o que eu sou. Mas embora, e quando nós falamos assim, poxa, o que eu sou? Eu sou filho de Deus. E aí a gente pensa, eu sou herdeiro da glória, eu sou habitação do Espírito de Deus, eu sou um monte de coisa. E a gente pensa e fala e ouve e recebe isso. Mas a pergunta é, o que de fato eu sou? A Bíblia diz que eu sou casa de Deus. Casa de Deus, casa de Deus, que o Espírito de Deus habita em mim. Então essa casa na qual Deus habita, ela tem que ter uma base muito sólida, um alicerce profundo, porque essa casa vai receber ventos, vai receber tempestades, vai receber calor escaldante, para que ela seja derrubada como casa de Deus, e Deus não possa mais habitar nela. Não é somente a questão da identidade de eu ser filho, mas o que eu sou. Aonde Deus mora? A Bíblia nos ensina que Deus não mora em casa feita por mãos humanas. Ele mora em mim. E se Deus habita em mim, é responsabilidade minha manter essa casa preparada para a manifestação daquele que habita nela. 1 Pedro capítulo 2, versículo 15 diz o seguinte: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Estamos sendo edificados, casas espirituais. Estamos sendo edificados para exercer um sacerdócio, para entregar sacrifícios espirituais a Deus por meio de Jesus Cristo. Existe um projeto de Deus estabelecido para que eu e você sejamos exatamente isso, como pedras vivas, nessa edificação, nessa construção do reino de Deus, e nesse reino várias casas, da qual eu e você, mas para o exercício do quê? De um sacerdócio. E o que o sacerdote faz? Ele oferece sacrifícios diante de Deus pelo povo, pela sua própria vida e pela vida do povo. Pedro fala muito sobre essa questão do sacerdócio. Ele diz que nós somos raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, nação santa. Nós não somos somente filhos de Deus, e quando eu digo somente, eu não estou diminuindo, mas a gente precisa entender que na qualidade de filho, que eu e você, que nós somos, não é só uma questão de sermos herdeiros da glória, mas enquanto aqui estamos, nós somos o único lugar aonde Deus habita. Na sua vida é o lugar onde Deus habita, na vida dos filhos de Deus é onde Deus habita. Nós estamos aqui reunidos e a manifestação da glória de Deus se faz, porque o Espírito que habita em cada um de vocês, em mim, em nós, se manifesta na comunhão dos santos. Deus habita no meio do seu povo.
Eu preciso ter consciência de que eu não sou somente aquele estereótipo de filho de Deus, mas eu sou a habitação, templo do Espírito Santo. Isso é muito profundo, isso é muito sério. Se nós soubéssemos que o presidente da República iria passar uma tarde na nossa casa, certamente nós iríamos fazer uma tremenda de uma faxina. Talvez se ele falasse um mês, iríamos pintar a casa, arrumar, deixar tudo bonito para receber. Talvez trocar alguns móveis, pintar a parede, mudar a decoração. Uau! O presidente do meu país vai vir na minha casa. Talvez melhorar os copos, comprar os melhores talheres, os pratos, mas o Senhor da vida habita dentro de você. E como que ele encontra essa casa? E como que está essa casa? Nós precisamos entender isso. A casa que é de Deus, que Ele comprou, precisa estar sempre limpa e preparada para Ele. 1 Pedro capítulo 3, verso 21, lemos. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus pela ressurreição dos mortos. Ele está dizendo, usando uma linguagem, né? Cara, nós não estamos falando da sujeira do corpo. Nós estamos falando da consciência de quem você é. Ter consciência disso. Paulo fala tanto dessa palavra consciência, de quem sirvo com a consciência pura, de quem sirvo com a consciência reta, de quem sirvo com a minha consciência de que ele. Paulo fala muito, usa muito essa palavra. E Pedro diz a mesma coisa, ele diz, mas com o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, dizendo, Senhor, o meu corpo às vezes se suja assim pelo pó, pela correria, pelo suor, mas o meu espírito, a minha alma, essa está limpa, a minha consciência está limpa diante do Senhor, de que eu tenho feito o melhor, de que eu tenho dado o melhor, de que eu sou casa do Senhor, de que eu sou habitação do Senhor, e eu não abro mão disso. Mas existe uma segunda coisa, que eu falo que o Filho de Deus, como casa bem construída, traz na base, é a certeza de que tudo aqui é transitório. Mas a palavra de Deus, ela não é, e os firmados nela também não são. A gente precisa ter essa consciência. Nós precisamos ter na nossa mente de que nós não somos religiosos, e ter a consciência de que nós estamos indo para um lugar. Nós estamos em viagem. Nós estamos atravessando o deserto. Da mesma maneira que como Deus tirou o povo da terra do Egito para que eles pudessem ir para a terra da promessa, a terra prometida que mana leite e mel, e nesse período eles tiveram que enfrentar o deserto. Porque o deserto é o lugar do teste. O deserto é o lugar que dá vontade de voltar para o Egito, porque lá o sol é terrível, lá tudo é limitado, lá a gente tem que ter tudo muito bem planejado. No deserto não dá para a gente fazer as coisas a hora que quer e como quer. Não dá. É difícil isso. Tinha um horário, tinha um cronograma, tinha um organograma também de liderança. No deserto não era, mas no Egito não, no Egito era solto. Mas agora lá vocês estavam na condição de escravo, e agora vocês vão atravessar o deserto e vão para uma terra que mana leite e mel. Mas ali no deserto, todos foram reprovados.
como casa espiritual, todos foram reprovados. Somente Josué e Calebe entrou na terra prometida. Eu vou dizer uma coisa para você que talvez você fique assustado comigo. Até Moisés foi reprovado. Ele não entrou na terra prometida. Porque quando se trata da relação com Deus, nós não fazemos do jeito que a gente quer, nós fazemos do jeito que Deus manda. Não existe uma relação com Deus para fazer do jeito que eu quero. Eu adoro do meu jeito, eu faço do meu jeito, Deus entende o meu coração. Não é Deus entender seu coração, é você entender o que Ele está propondo. As coisas aqui, elas são transitórias, como o deserto era transitório, ele ia passar. O que é 70, 80, 100, 120 anos, como no meu caso, que é o que eu vou viver, da virtude dos 18, o que é 120 anos para quem vai viver uma eternidade? Mas é transitório, vai passar, uma hora isso tudo vai acabar. Pastor, vai acabar essa terra? Bom, a Bíblia diz que haverá um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Tudo aqui é transitório, não temos que criar raízes aqui. Nós não podemos amar mais esse mundo do que amar a Deus. Mas se eu não tiver consciência de que isso aqui é transitório, eu me apego a essas coisas. É por isso, amados, que a teologia da prosperidade, ela avança tanto, porque na verdade, embora Deus queira que o seu povo seja próspero, o diabo às vezes usa isso para achar que Deus só tem isso para nós. É tão pouco. É muito pouco, é nada perto do que Ele tem para nós. E é por isso que o autor de Hebreus diz: você tem o que comer, você tem o que beber, você tem o que vestir, então com isso você esteja satisfeito e grato, porque eu te digo, eu nunca te deixei e nunca vou te deixar. Ou seja, eu nunca vou abandonar você, eu vou estar com você todos os dias. Não foi a promessa de Jesus em Mateus 28? Mas, sabe, a gente olha para frente e fala assim: meu Deus, esse mundo é tão maravilhoso, ele é tão legal. O salmista no Salmo 73, ele disse: quando eu olhei para a prosperidade do ímpio, quando eu vi que o injusto prosperava, quando eu vi que o injusto tinha iate, que o injusto tinha helicóptero, que o injusto tinha carro importado, quando eu vi que o injusto tinha dinheiro no banco, quando eu vi que o injusto tinha isso, os meus pés vacilaram. Eu fiquei: meu Deus do céu, aonde que está o Senhor? Que o mundo, que os injustos prosperam e eu não tenho nada. Mas então Deus me respondeu: mas eles só têm isso, você tem a promessa. Pastor, o senhor é contra a prosperidade? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu quero que vocês e eu, que nós sejamos riquíssimos. Eu quero que a nossa igreja, que o meu povo, que o povo que Deus me deu para cuidar, seja próspero. Mas o que eu quero é que toda a prosperidade que nós tenhamos esteja na mão dele e não no nosso coração. Porque se a prosperidade estiver na mão dele, não está no nosso coração. Mas se estiver no nosso coração, não está na mão dele. E o problema é quando não está na mão dele. As coisas aqui são passageiras, mas eu preciso ter visão da eternidade para entender isso. Mateus 24, 35, o Senhor Jesus diz: os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Ele está dizendo: olha, o céu é transitório, a terra é transitório, tudo é transitório, mas a minha palavra não é transitória. Isso é tão profundo, isso é tão tremendo, que ele está dizendo: o céu vai passar, a terra vai passar, tudo vai passar, mas o que eu estou falando, isso não passa sem se cumprir.
Se eu estou firmado na palavra, se eu estou firmado na promessa, e recebe o que eu estou te falando, Deus não tem compromisso com você, Deus tem compromisso com a palavra dele. Quando ele chamou Abraão, ele disse: Abraão, ande na minha presença e você será perfeito. Ou seja, ande na minha palavra, ande de acordo com o que eu estou falando. Tudo é transitório, tudo vai passar. 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, lemos, e diz assim a palavra do Senhor: assim fixamos os olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Como é que eu vou ver uma coisa que a Bíblia já diz que eu não vejo? Se eu fixar qualquer coisa que eu fixe o meu olhar aqui, é transitório. Tudo que eu vejo é transitório. Mas ele diz: mas aquilo que você não vê, isso é eterno. E de que maneira eu posso entender isso? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Pela fé. Não tem outra maneira. Hebreus 11, 1, por favor. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. A fé é isso. É a lente que me faz enxergar a eternidade. É por isso que João, escrevendo, ele disse: a única maneira de nós vencermos o mundo é pela fé. Por quê, pastor? Porque pela fé eu consigo enxergar a eternidade, pela fé eu enxergo a promessa, pela fé eu enxergo a terra prometida, pela fé eu abraço tudo que Deus disse e tem para mim, pela fé eu recebo tudo, porque a fé me faz ver o que Ele prometeu. É pela fé. Abraão, eu vou te dar um filho. Tá bom, Senhor. Quando ele tirou os olhos de Jesus, nasce Ismael. O grande problema de Abraão. Mas Deus falou assim: não é ele. Como não? Não é ele. Eu não faço coisas erradas, Abraão. Isaac é o homem da promessa. Você vai ter o filho da promessa, mas não é Ismael. Agora que você já aprontou, eu vou fazer dele uma grande nação. Ele vai ser o seu calcanhar de Aquiles. Você vai ter problema com ele enquanto o mundo existir, mas ele não é o cara da promessa. Quando a gente desvia o olhar de Deus, quando a gente tira os olhos da fé em Deus, a gente gera o que Deus não pediu para gerar. A gente engravida do que Deus não pediu para engravidar. A gente gera filhos que Deus não pediu para gerar. E eu estou falando de uma maneira geral. Quem está me entendendo? A gente faz coisas que Deus não pediu para fazer. Mas se eu estiver olhando para Ele, o autor e consumador da fé, a Bíblia diz o seguinte em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Só existe uma maneira de eu agradar a Deus: pela fé. Só existe uma maneira de eu vencer o mundo: pela fé. Só existe uma maneira de eu tomar posse da promessa: pela fé. Não existe outra maneira. Você não tem outro elemento a qual se apegar e tomar posse do que Deus tem para você, se não for pela fé. É pela fé que eu tomo posse de Jesus, é pela fé que eu tomo posse do sacrifício de Jesus, é pela fé que eu declaro que eu sou salvo nele, é pela fé. Tire a fé da sua vida e você é um homem comum, é um homem sem esperança, porque você não vai enxergar o que Deus tem para você. Tudo aqui é transitório. E é pelos olhos da fé que a gente consegue enxergar e se manter firme naquilo que Deus tem para nós. Amém? Uma outra coisa.
que o Filho de Deus, como casa bem construída, traz na sua base é que a fé, ele exerce fé no que Deus fala, ele exerce fé nas suas promessas, e ele se dispõe a obedecer, mesmo que às vezes ele não entenda. Porque, amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando se trata da relação com Deus, tem coisas que eu não vou entender, e não dá para entender. Você consegue entender como que Deus permite que um adolescente seja vendido, lançado em uma cova, vendido pelos irmãos, um adolescente passe pelo que ele passou para se tornar depois primeiro-ministro do Egito? Você consegue uma explicação lógica? Como que Deus, se fosse nos dias de hoje, sabe, os estudiosos, né, do relacionamento humano, das emoções humanas, diria: esse cara tem problema, ele deve ser algum tipo de narcisista, Deus tem algum problema, porque como é que ele pega uma criança? Não, ele é um abusador, ele tem que ser processado. Como é que tem lógica isso? Que lógica tem Jesus chegar, o Espírito Santo falar assim: Maria, agraciada do Senhor, você vai engravidar. Mas eu sou virgem. Mas você vai engravidar, e a criança que você vai gerar vai se chamar Emanuel, e ele vai salvar o povo. Qual é a lógica? Qual é a lógica que tem Deus ungir Davi a rei? E depois que Deus unge Davi a rei, ele tem que esperar mais 20 anos para sentar no trono. Qual é a lógica? A gente tenta entender, mas por que Deus faz isso? Eu não sei, porque Ele é Deus. Sabe aquela velha história que a mãe dizia para a gente quando a gente aprontava? Às vezes ela fala: eu não sei porque eu estou te batendo, mas você sabe que está apanhando. Porque a gente não queria falar, então ela batia. Não tem lógica, tem coisas que não tem lógica. A gente não consegue uma explicação. Por isso que os estudiosos falam assim: não, Deus não é tudo isso. Sabe por quê? Porque não tem lógica as coisas que Ele faz. O povo sai do deserto, caminha 40 dias, chega na porta do deserto, aqui chega no final do deserto para entrar na terra prometida, porque eles aprontaram. Deus disse: vocês vão voltar, e para cada dia de caminhada de vocês, vai equivaler a 1 ano, vocês vão caminhar 1 ano no deserto. Não pense que eles saíram dali para caminhar 1 ano, não. Eles estavam na porta, pronto para entrar, gente. Eles já estavam ali pronto para entrar. Deus falou: pode voltar. Vocês vão ficar 40 anos no deserto, andando feito barata tonta, mas vocês não vão entrar, até que leve 40 anos, e toda aquela geração morre no deserto. Tem lógica isso? Não. Sabe por quê? Porque a lógica é sua, é minha, é humana. Deus é Deus. Com Ele está o querer, o efetuar e a tudo dar graças. Ele explica se Ele quiser. Se Ele não quiser, Ele não explica. Ele não tem que dar explicação. Como que o Criador dá explicação à sua criação? Não tem. Mas Ele tem uma coisa muito tremenda. A Bíblia diz que Ele não faz nada sem antes revelar aos seus filhos. Tudo que Deus quer fazer, Ele antes revela aos seus filhos. Antes Ele fala que vai acontecer. Ah, pastor, eu não acredito que o mundo vai acabar desse jeito. O problema é seu, está escrito. Mas o senhor acha? Eu não acho nada, porque quem acha vive perdido. Eu acredito no que a Bíblia diz. Mais uma aqui para você tentar imaginar. Tem lógica Deus fazer um peixe engolir Jonas? Fica 3 dias no ventre.
E depois o povo pede um sinal. Deus fala assim: eu não vou dar mais nenhum sinal para vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas. Entendam o que eu estou falando. O que tem a ver o templo, Jesus, com Jonas? Vai estudar, vai ler, vai entender as profecias. Esse é o sinal e acabou. Mas a gente é muito mimimi. A gente quer: Deus, o senhor pode explicar nos mínimos detalhes? Eu quero que você creia. Eu quero que você obedeça. Eu quero que você faça. O dia que você estiver pronto para entender, você vai entender. Senhor, por que o Senhor explica as parábolas para nós e para eles o Senhor não explica? Porque para vocês é dado entender e conhecer o reino de Deus, mas para eles agora não é hora. E eu não vou explicar e ponto. Você já pensou se Jesus vivesse nos dias de hoje? Ah, pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor: se Jesus vivesse nos dias de hoje, eu ia ficar grudado no pé dele, porque ia ser maravilhoso. Ah, para de ser tonto. Talvez você é uma das pessoas que ia apedrejar Jesus. Sabe por quê? Porque você conhece a história pronta. E quem estava no tempo de Jesus não conhecia. Tinha que conhecer o Velho Testamento, tinha que crer, acreditar e discernir que ele era o Messias. Da mesma maneira que a gente acha que Jesus não vai voltar. Ou a gente não, porque eu acho. Eu tenho certeza que ele vai voltar. Quem tem certeza que ele vai voltar aqui? Amém? Hebreus capítulo 10, 37, 38 e 39. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não vai demorar. Mas o meu justo viverá pela. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, diga nós. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que tem fé para a preservação da vida. Novamente ele está falando: a única maneira de você preservar a vida é pelo exercício da fé. Mas numa sociedade tão humanista, em que tudo tem que ser explicado e tudo tem que ser palpável, tangível, perceptível, como é que eu vou acreditar? Eu falei que um dia eu estava conversando com um rapaz, e eu estava conversando com o irmão da igreja, que ele foi ateu. Hoje ele não é mais, graças a Deus. Mas eu falei que eu estava, na época da faculdade, eu tive um rapaz que era ateu, e ele falava assim: eu não acredito em Deus. Eu falei: que bom, né, que você não acredita em Deus. Ele falou assim: eu gosto de ler os livros dos caras que são ateus, porque eles... A luta deles é para provar que Deus não existe. Eu falei assim: então, mas é tudo besta. Porque você tem convicção de que Deus não existe, como é que você prova que Deus não existe? Porque o dia que você provar que Deus não existe, é porque Ele existe. Como é que você procura o que você não procura? Ah, pastor, não é tão simples assim. Lógico que é. O dia que eu provar que Deus não existe, e o fato de eu correr atrás para provar que Deus não existe, é porque dentro de mim existe uma luta para provar que não existe o que em mim já existe. Quem entendeu? Não, aqui dentro de mim eu vou provar que Deus. Mas como é que ele vai provar que Deus não existe? Como é que você prova que uma coisa não existe? Fala para mim. Olha, acabei de provar que isso aqui não existe. Espera aí, o que não existe? Isso aqui. Mas isso o quê? Isso. Não, isso aqui não existe. Não, mas como é que você está provando que não existe? Eu não estou vendo nada. Pastor, é coisa de doido? É. Então o que a gente faz? Acredite que existe. Abrace que existe. Creia que existe. Porque Deus existe. E Ele é o único. Todos os demais deuses são criação da mente humana. Mas Deus, o único, o vivo e verdadeiro, esse
Ele é incriado. Ele é Ele, e a partir dele todas as coisas. Mas isso só posso conseguir pela fé. É por isso que a fé é um dom de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé é um dom de Deus. Abraão creu, e isso foi imputado a ele como justiça. O dia que você veio na igreja e você entendeu a palavra de Deus e levantou a mão, eu já falei isso para você. Você levantou a mão e disse: eu aceito esse Jesus como Senhor e Salvador. E você veio chorando, quebrantado na presença. Eu estou exercendo minha fé, estou acreditando que você veio chorando, quebrantado na presença do Senhor. E você disse assim: Jesus, eu te recebo, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Cá para nós que ninguém nos ouça, você era apaixonado por Jesus? Sim ou não? Não. Por que, pastor? Você creu que Jesus poderia te salvar, mas você não amava Jesus. Por que, pastor? Porque você não pode amar quem você não conhece. Você pode amar quem você não vê, mas amar quem você não conhece é impossível. Mas Ele te amou porque Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele pode dizer que me ama porque Ele me conhece. Mas quando eu ergui a minha mão para Jesus, quando eu li aquele cartão postal, lembra-te do teu Criador, eu decidi entregar minha vida para Jesus ali dentro daquele almoxarifado, eu recebi a salvação pela fé. Mas eu não posso dizer que eu amava Jesus, porque eu não o conhecia. Mas a partir dali, eu comecei a andar com Ele, a conhecer esse Jesus, a experimentar esse Jesus, a me relacionar com esse Jesus. E é impossível você se relacionar com Ele pela fé, conhecer Ele e não amá-lo. Mas Ele já me amava, e por Ele me amar tanto, é que Ele escolheu salvar a mim e a você e a todos que nele creem. Porque essa salvação você não recebe por conhecer Jesus, você recebe por crer nele. Imagine você morrendo afogado no meio do oceano. De repente aparece um cara falando: eu vou te salvar. Eu falo assim: eu não te conheço. Quem é você? Me fala aí. De onde você veio? Como que você apareceu nessa água? Quem são os seus pais? Qual é o seu CPF, seu RG? No que você trabalha? Você abraça. Você quer ser salvo. E Ele te tira da água, te leva para a praia. Vocês pegam uma amizade. 30 anos depois você ainda está falando: cara, eu amo aquele cara me salvou, ele me tirou, e depois eu conheci, que pessoa maravilhosa. Mas primeiro Ele foi seu Salvador, para depois ser seu amor. Sim ou não? É assim que Jesus fez com a gente. Mas tem pessoas que foram salvas e não conhecem o Deus que os salvou. E é por isso que não obedecem a Ele como tem que obedecer, porque não entende que o amor de Deus, Ele nos constrange a amar esse Deus. Quem está me entendendo? Quem recebe essa palavra? Amém ou não amém? Amém. E por último, os filhos de Deus, como casa bem construída, eles trazem na base, e essa base aqui é a estrutura, a certeza de que Deus não investiria tão alto, Deus aqui, o Pai, não investiria tão alto se Ele não tivesse um plano perfeito. Eu conheço a história de muitos empresários que investiram alto e quebraram, e de outros que não investiram nada e enriqueceram. Livros e mais livros estão aí para contar as histórias. Às vezes a pessoa tem um recurso e ela investe mal, ela não procura conhecer o campo em que ela vai entrar, e ela injeta um dinheiro e ela, por N razões, quebra e perde tudo que tem. O plano não foi perfeito. O sonho pode ter sido perfeito, mas o plano não era perfeito. Mas Deus tinha um sonho, tem um sonho perfeito e um plano perfeito.
Porque Deus, na sua onisciência, onipresença e onipotência, no seu imenso amor com que tem nos amado, Ele jamais investiria tão alto, porque o valor que Deus investiu nesse projeto de salvação, ele é tão grande, tão gigante, ele é tão tremendo. Isso muda a história da humanidade, de toda a criação, desde o Éden até o último homem, a última pessoa que vai nascer antes da volta de Jesus. É um projeto, o que nós chamaríamos hoje de mega projeto. É muito mais do que um projeto faraônico. Esse é um projeto messiânico, um projeto absurdamente grande. E se ele tivesse a possibilidade, o projeto de dar errado, Deus não faria isso, Deus não investiria. E Ele vem preparando desde o Velho Testamento, desde Adão, Eva, desde os primeiros homens, a primeira família que errou e que falhou. Ele vem preparando as bases desse projeto. Na sua onisciência está tudo pronto. Por isso que ele diz: Jesus está crucificado desde antes da fundação do mundo. Jeremias capítulo 29, versículo 11, o povo estava lá no cativeiro babilônico, iam ficar lá durante 70 anos, e Deus ali usa o profeta para dizer algo muito forte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Ele está dizendo: eu tenho um plano para vocês, eu sei, eu conheço o plano que eu tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ele está dizendo: eu conheço vocês e eu sei o plano que eu tenho para vocês. O plano que eu tenho para vocês é perfeito, e nesse plano, 70 anos no cativeiro faz parte do meu plano. É aqui que vocês vão acabar de vez com o altar de idolatria. É aqui que vocês vão entender que eu sou o único Deus da vida de vocês. Eu preciso arrancar os Baal da vida de vocês, os deuses da vida de vocês. Eu estou falando há muito tempo, eu tenho uma aliança com Abraão, mas vocês não entenderam, gerações não entenderam, e o cativeiro chegou, porque eu quero trabalhar a vida de vocês, e eu sei o plano que eu tenho na vida de vocês. É plano de paz e não de mal, é plano de fazê-los prosperar, é plano de dar esperança e um futuro de excelência para vocês. Eu sei o que eu estou fazendo com vocês. Deus fala isso para Israel, que está ali num cativeiro. Ah, mas Deus planejou o cativeiro? Não, Ele não queria, mas Ele precisou colocar ali. Aí você fala: tá, e o plano que Deus tem para mim, para nós, que estamos neste tempo? João 3,16. João 3,16 diz o seguinte, eu vou ler de uma maneira bem simples para você. Olha o que ele diz. Eu vou fazer aqui uma pequena adaptação. Porque Deus te amou. Vamos ler juntos? Vamos ler na primeira pessoa? Eu quero que vocês leiam comigo. Porque Deus me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que eu, crendo nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem entendeu? Esse é o plano perfeito dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa palavra não tem tradução. Não tem tradução do hebraico, não tem tradução do grego, não tem tradução essa palavra. A palavra de tal maneira não dá para ser traduzida para a nossa língua. Ela perde em profundidade, ela perde em essência, ela perde em sentido. Por isso a tradução é de tal maneira, para você conseguir entender que ela não pode ser comparado a absolutamente nada. Deus te amou acima do próprio Filho dele.
E Jesus, Ele te amou também de uma maneira tão poderosa que Ele disse: Pai, eu rejeito, ou melhor, eu abnego o direito de ser o unigênito, para que eu seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu vou ser o primeiro, eu não vou ser mais filho único, eu vou ser o primeiro filho. Eu quero muitos irmãos. Esse era o plano de Deus, era o plano de Jesus, porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida abençoada aqui na terra. É isso? Vida eterna. Fala para a pessoa: vida eterna. Fala assim: eu não sei mensurar isso, mas é o que você tem. Não, vou até virar as costas, porque eu não quero. Fala assim: eu não sei mensurar isso. Olha para o rosto da pessoa e fala: eu não sei mensurar, eu não sei definir. Fala: mas é o que você tem. Fale: vida eterna. Fala: agora eu vou traduzir para você. Fale assim: você não vai morrer. Fala: mas se porventura você morrer, Ele vai te ressuscitar e você vai viver com Ele eternamente na glória. Ei! Deus maravilhoso. Quem crê nessa palavra? Quem recebe essa palavra? Coloque-se de pé.